a correnteza da certeza de um futuro melhor. Salve, salve, galera do sexto ano, tudo bem com você? Professor Cristiano mais uma vez aqui na área. E hoje é dia de nós falarmos sobre múmia e sobre o processo de mumificação lá no Egito. Eu tenho certeza que você está ansioso para produzir a sua própria múmia aí na sua casa, não está? Então no final dessa aula, fica ligadinho porque eu vou te explicar como você vai poder fazer isso aí. Essa experiência bem legal para nós visualizarmos um pouco mais esse processo tão interessante que os egípcios desenvolveram. Mas eu quero começar a nossa aula, e o título da nossa aula aqui é Ritos e Divisão Social, convidando você a pegar a sua apostila, caso você não esteja com ela aí em mãos. Galerinha, lembre-se sempre, é fundamental que você comece a sua aula no seu cantinho, com uma mesa aí onde você possa colocar os seus materiais e que você tenha a sua apostila e o seu caderno sempre em mãos, para que dessa forma você consiga tirar melhor proveito dessa aula. A aula de hoje ela vai estar baseada na página 32 da sua apostila. E exatamente esse é o título. Olha só, Ritos e Divisão Social dentro do Egito. E por que eu estou falando de ritos e divisão social? Meus queridos, os egípcios, eles acreditavam, conforme você pode ver aí no slide, acreditavam na vida após a morte. Assim como nós também acreditamos. Mas os egípcios tinham uma crença em alguns aspectos um pouco diferente da nossa. Por quê? Para eles, o corpo era dividido em diversas partes. Algumas destas partes desapareciam quando o indivíduo morria, mas outras partes não. E para que estas outras partes pudessem continuar vivendo lá no mundo dos mortos, era importante que o corpo fosse preservado. Era exatamente a preservação do corpo um dos fatores que garantia a continuidade da vida. Por isso essa preocupação tão grande com a preservação. E aí é o seguinte, aqueles grupos mais pobres, e por isso que eu disse que no início da aula que o título é Ritos e Divisão Social. O que é essa divisão social? A divisão da sociedade. Aqueles grupos mais pobres não tinham condições de pagar por um processo de mumificação que era bastante custoso. Então, como eles faziam na expectativa, na tentativa de preservar o corpo para o pós-vida? Geralmente, nos grupos mais pobres, o corpo era enrolado em um lençol e enterrado nas areias do deserto. Porque naquela parte mais seca ali, existia uma tendência de preservação muito maior do que se o corpo fosse enterrado na própria terra, ali próximo do rio Nilo. Então era isso que estes grupos mais pobres poderiam fazer. Agora, os grupos mais abastados, os grupos mais ricos, então, dentro destes grupos você tinha o processo de mumificação, que foi desenvolvido exatamente com o objetivo de preservar de maneira mais adequada o corpo e dessa forma garantir então a vida após a morte. Quando nós falamos de múmia, muitas vezes as pessoas têm em mente algo parecido com esse desenho aí, né? Essa coisa toda enrolada de faixas e tal. Tanto que, quando eu falei na nossa aula que nós iríamos fazer uma múmia, alguns perguntaram, professor, eu não posso mumificar um bonequinho? Porque talvez para muitos transformar algo em uma múmia seria você pegar esparadrapo ou algum outro tipo de tira e enrolar ali o bonequinho ou a boneca. Não é essa a ideia. Então, olha só, isso não é uma múmia, isso é um desenho animado. Uma múmia é isso aqui. Dá uma olhada ali no fundo. Eu quero destacar para você, deixa eu pegar aqui o meu apontador a laser. Olha só, aqui nós temos uma múmia. Não é aqui não, tá, gente? Não é essa múmia, não. Eu coloquei, ó, isso é uma múmia. Apareceu minha foto. Não, a múmia tá lá no fundo, tá bom? Ali você tem uma múmia. É mesmo, é? Essa foto é de uma visita que eu fiz no começo do ano na cidade de Curitiba. Em Curitiba nós temos um museu egípcio. Então você, se algum dia for passar por ali, converse com seus pais, vale muito a pena a visita. É um lugar muito legal. Essa múmia é uma réplica, mas dentro deste museu existe uma múmia de verdade.
É que eu não pude tirar fotos nem filmar para respeitar ali as regras do local. Dentro da sala que a múmia de verdade está exposta, você não pode fazer filmagens, porque a luz é controlada, tudo é muito controlado exatamente para preservá-la. Você tem que levar em conta que essas múmias, elas possuem milhares de anos. Então, existe todo um cuidado para preservar, para que ela continue existindo por mais tempo. Por isso, as fotos e filmagens são proibidas. E também, né, temos que levar em conta que é um corpo humano. Então, você fazer uma filmagem de um corpo humano ali, ficar mostrando depois, é uma coisa meio, né, é meio estranha. Mas aqui você tem uma réplica e você pode visualizar. Eu gravei aqui nessa sala onde tem a réplica, a gente pode gravar. E eu gravei um videozinho que quero mostrar para você. Olha só. Aqui tem uma foto, ainda mais uma foto, né, bem próximo, e já o videozinho vai entrar na sequência. Repara uma coisa, quando nós estamos falando de múmia, então, nesse caso aqui, cadê as ataduras, professor? As ataduras, muitas vezes, com o passar do tempo, elas acabam se deteriorando, e quando nós vamos fazer uma exposição, muitas vezes, essas múmias, essas ataduras, algumas são retiradas, exatamente para que você consiga visualizar melhor. Então, a ideia da múmia é um corpo, vamos dizer assim, que passou por um processo de retirada dos líquidos, um corpo ressecado, é mais ou menos isso, e por isso ele não se deteriora. Vamos seguir aqui então? Aqui nós temos o vídeo. Deixa eu trocar aqui o meu... Deixa eu dar o play. Vamos lá. Ó, não sei se você conseguiu entender, porque o barulho ali dentro da sala ele é intenso. Lá no fundo, eu mostrei ali, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, aqui, essa é a sala onde você tem a múmia de verdade. Então, se você entrar lá, tem até aqui, ó, aviso, você não pode filmar nem tirar fotos. Então, ali você entra e você consegue visualizar a múmia de verdade. Aqui vamos dar continuidade, então, à nossa visita à réplica. Tem essa réplica de um lado e do outro lado aqui você vai ver tem a réplica de um sarcófago. Repara que eu disse aí que essa múmia ela está ainda com a máscara mortuária, que era muito comum você colocar a máscara ou fazer uma pintura para colocar sobre o corpo. Olha só, existe todo um cuidado em ornamentar essa múmia. Muito bem, seguindo aqui para o próximo slide, então, eu quero mostrar para vocês o processo de, de mumificação. O texto está em inglês, o vídeo está em inglês, mas à medida do possível eu vou traduzindo aqui para vocês. Vamos lá. Essa então é a múmia de um jovem que morreu por volta do século I a.C., seu nome era Heraclides, e ele morreu com cerca de 20 anos. Então, a mumificação é um processo que tem como objetivo preservar o corpo após a morte, né? Para pós-vida. Então, normalmente, todos os órgãos são retirados, com exceção do coração. Nesse caso específico, o coração também foi retirado e os pulmões foram deixados intactos. Não sabemos por quê, mas é isso que acontece aí no caso desta múmia.
Então, na sequência, o corpo é coberto aí com uma mistura. Ela fala sal, mas na verdade é natrão, uma mistura de sal e daria para dizer assim bicarbonato de sódio. E esse corpo vai ficar coberto com essa mistura aí durante um período de 40 dias, no caso do corpo humano, para que toda a água ali, a água do corpo seja eliminada. Então, perfumes, óleos e algumas resinas de plantas são espalhadas sobre o corpo. Opa, bati a mão ali sem querer. Vamos voltar aqui. Então, eles espalham uma resina e na sequência vem com algumas tiras ali de tecido de linho cobrindo o corpo. E é o que dá aquele aspecto, essa linha, esse tecido de linho, ele tem como objetivo proteger ainda mais o corpo. E é isso que dá aquele aspecto tão característico das múmias, das ilustrações e dos desenhos animados. Então, o corpo é colocado sobre uma outra tábua e você tem mais alguns tecidos de linho, mais resina e tecido de linho que é colocado junto. No caso específico dessa múmia, foi encontrado também uma bolsa, provavelmente com um significado religioso, que estava sobre o peito da múmia. Aqui é uma coisa curiosa, porque no caso específico dessa múmia, você tem um pássaro chamado ibis, ela descreve o pássaro ali como um pássaro com bico curvo e tal, mumificado, eles mumificaram então esse pássaro e colocaram sobre o abdômen da múmia do Heráclides aí. Geralmente, então, esses pássaros eram sacrificados aos deuses, mas nesse caso específico, você tem um pássaro mumificado colocado junto com o corpo. Então, longas tiras de linho aí vão segurar o corpo, vão envolver o corpo. Então, aqui você tem um retrato do Heraclides que é colocado sobre a face. Esse retrato pintado, obviamente, né? A gente não existia máquina de tirar foto nessa época aqui. Então, um lençol bem grande vai envolver a múmia. Você tem então aqui a pintura, né, no rosto, e você tem um tipo, nesse caso específico, essa múmia, o lençol ele foi pintado com um tecido, com uma tinta vermelha, um pigmento vermelho, que era muito raro ali na região. Então, símbolos egípcios são pintados aí em todo o corpo com tintura e também você tem ali usado também o ouro. O nome de Heraclides, então, é escrito ali em grego nos seus pés. E graças a esse processo de mumificação, então, o corpo de Heraclides está entre nós atualmente. Essa múmia, e esse vídeo foi produzido por um museu em Los Angeles. Essa múmia ela se encontra nesse museu em Los Angeles. Se um dia você tiver a oportunidade de passar por lá, vale a pena a visita também. Seguindo, galera, vocês repararam que em determinado momento, essa foto aqui eu fiz em Curitiba também, no Museu de Curitiba. Você reparou que em determinado momento, ela diz, a narradora ali do vídeo, ela diz que todos os órgãos
eram retirados, com exceção do coração. Mas nesse caso específico, ali daquela momento do Heraclides, o coração foi mantido e o coração foi retirado e os pulmões foram mantidos. Geralmente o coração é mantido e todos os órgãos são retirados. E para onde vão esses órgãos? O que é feito com esses órgãos? E quando o coração é retirado, para onde ele vai? Bom, aí nós temos esses vasinhos aqui. Eles são mais ou menos, eles têm cerca de 30 centímetros. Eu fiz uma medida ali no dia que eu fiz essa visita. Mais ou menos, né? Não consegui colocar porque tem um vidro aqui em volta, não dá para colocar uma trena ali, mas cerca de 30 centímetros. Esses vasinhos são chamados de canopos. Você repara que ele é um vasinho que tem aqui, a tampa dele tem formatos bem específicos, e algumas têm o formato de deuses. Você pode notar aqui, deixa eu pegar o meu apontador aqui. Olha só, você tem a tampa do vasinho como se fosse a cabeça dos deuses. E dentro desses vasinhos, na maioria das vezes, são colocados esses órgãos. Às vezes o coração, quando ele é retirado, os pulmões, o cérebro. Então, tudo isso aí passa por um processo de mumificação também, ali de desidratação com o natrão, com o sal e o bicarbonato de sódio. Depois de desidratado, depois de mumificado, ele é colocado, então, dentro desses vasinhos. E aqui do lado tem alguns instrumentos que chamaram a minha atenção. E eu queria destacar para vocês também. Esses instrumentos são utilizados para retirar o cérebro da cabeça do morto. Olha só, você tem aqui uma obsidiana, que era uma pedra que cortava, era uma pedra muito cortante, ela era utilizada, então, para fazer cortes no corpo. E aqui você tem um outro instrumento que você pode reparar que ele tem dois tubinhos aqui na frente. Esses tubinhos, geralmente, eles eram enfiados nas narinas do morto, e aí que você tinha uma série de produtos que estavam aqui nessa parte aqui, e esse instrumento ele era introduzido e virado assim. Então, o líquido que estava aqui escorria para dentro das narinas e para dentro do corpo do morto. Esse líquido tinha a função, entre outras coisas, de dar uma amolecida no cérebro, porque na sequência, depois de um tempo, eles utilizavam este outro instrumento aqui para enfiar dentro do nariz e cutucando e tirando o cérebro pelo nariz. É um negócio meio estranho, né? Mas, enfim, o indivíduo já está morto mesmo, né? Mas era assim que funcionava o processo. Galera, perceba que toda essa preocupação em abrir o corpo, em observar para retirar ali, faz com que os egípcios conseguissem, na época, desenvolver um conhecimento considerável sobre medicina, porque eles conheciam como era o corpo humano por dentro. Tudo isso é importante para esse desenvolvimento também, certo? Bom, fechada essa parte de mumificação, você deve estar se perguntando, professor, e a múmia, quando nós vamos fazer? No final da aula, eu vou te mostrar. Eu quero te mostrar uma outra coisa que tem a ver com esse universo também aí da vida após a morte. Por quê? Aquelas pessoas que tinham mais condições, as pessoas mais, vamos chamar de ricas, elas se preocupavam também em não apenas preservar o corpo, mas mantê-lo seguro. Então, o que acontecia? Em determinado momento, começamos a ter a construção de edifícios como esse aqui, que tinha como objetivo a preservação do corpo. Esses edifícios eram chamados de mastabas. E olha só, quero te mostrar aqui como funcionava uma mastaba. Essa é a estrutura. Então, essa parte de cima é o que você está observando aqui. Isso é uma ruína, uma mastaba lá do Egito. E aqui você tem, então, o desenho. Aqui a parte de cima, certo? Com todos os seus detalhes, entrada, aqui você tem estátuas, olha só, pinturas tumulares. Você percebe que é tudo muito bem trabalhado. E aí você tem uma câmara aqui, ó, bem profunda, onde fica guardado, depositado a múmia. E aí você tem como grande objetivo, então, proteger, preservar para que ela não seja roubada. E outro detalhe, o que atraía também muitos ladrões é que diversos pertences do defunto eram colocados junto com ele. Então, existiam muitos desses túmulos aqui, tinha uma grande quantidade de riquezas, de peças de ouro, e isso aí acabava atraindo muitos ladrões. E é exatamente por isso que existe toda essa preocupação, no caso das famílias mais ricas, em criar uma estrutura para proteger este corpo mumificado. Eu quero mostrar para vocês o seguinte: a partir do momento em que essas mastabas foram criadas, a evolução dessas mastabas é que vai dar origem às pirâmides. Por exemplo, olha só,
Essa aqui é a primeira pirâmide que nós temos notícia. É chamada de pirâmide escalonada do faraó Djoser. Quem projetou essa pirâmide foi um arquiteto que ficou muito famoso na época, chamado Imhotep. Então, o que nada mais é, se você observar essa pirâmide escalonada, nada mais é do que uma mastaba e outras mastabas que foram colocadas sobre ela, para dar, claro, uma impressão assim, de ser maior, de ser mais pomposo, mas também para dar uma maior segurança à múmia do faraó Djoser. Eu quero mostrar para vocês aí um videozinho, rapidinho, pai bola, que ilustra um pouco esse lance das mastabas e da evolução das mastabas e o surgimento das primeiras pirâmides. Confere aí e já já você volta aqui para nós terminarmos essa aula. Vai lá! Cerca de 32 quilômetros ao sul do Cairo, encontra-se o antigo cemitério de Saqqara. Aqui, o formato das pirâmides foi concebido e construído pela primeira vez há quase 5.000 anos. Antes dos egípcios começarem a construir pirâmides, seus reis eram enterrados em prédios menores chamados mastabas. Elas são estruturas retangulares e baixas com paredes inclinadas. Mas um dos primeiros faraós egípcios, Djoser, queria que seu túmulo fosse maior e mais alto, mais próximo aos deuses. Após construir uma mastaba enorme, Djoser decidiu seguir em frente, empilhando uma mastaba sobre a outra. 6 no total, até criar esta estrutura. O empreendimento histórico de Djoser chama-se Pirâmide de Degraus. Esta inovação foi considerada tão espetacular pelos egípcios que o arquiteto de Djoser, Imhotep, passou a ser adorado como um deus. Datando do antigo reino egípcio, por volta de 2650 a.C., ela é a primeira estrutura monumental de pedra da história humana. O processo criou um formato que encantou Djoser, uma estrutura monumental que se eleva rumo ao céu. Segundo antigos textos religiosos, esses prédios enormes eram vistos como escadarias para os céus a serem usadas pelos faraós. Djoser tinha certeza de que sua pirâmide de degraus garantiria seu lugar no além-vida. Mas um descendente de Djoser, Snefru, exigiu um projeto mais avançado. Uma pirâmide com faces totalmente lisas. Seu monumento começou como uma grande pirâmide de degraus. Depois, os degraus foram revestidos com blocos de calcário para criar faces lisas. Mas em algum momento, as pedras exteriores devem ter desabado. Tudo o que resta é o núcleo que vemos hoje. Nós não sabemos quando isso aconteceu. Pode ter sido durante o seu reinado ou séculos depois. Também é possível que o projeto tivesse tantas falhas que a obra tenha sido abandonada. Mas é mais provável que a construção tenha sido concluída e que essa tenha sido a primeira pirâmide de faces lisas. Embora os egiptólogos não saibam se a queda ocorreu enquanto Snefru estava vivo, acredita-se que algo nessa pirâmide não o agradou, já que ele encomendou outra, alguns quilômetros ao sul, em Dashur. Esta pirâmide começou com um ângulo de cerca de 54 graus. Mas rachaduras na câmara funerária obrigaram os engenheiros a ajustar a inclinação para 43 graus no restante do projeto, dando à pirâmide um formato estranho e um nome adequado: a pirâmide torta. Embora esta pirâmide tenha uma mudança de ângulo, suas ruínas deixam claro que Snefru estava novamente tentando construir uma pirâmide de paredes lisas. Eu estou na base da pirâmide torta de Snefru e podemos ver o calcário que compõe o núcleo da estrutura. Esta pirâmide é incomum porque temos uma quantidade enorme de pedras de revestimento ainda no lugar. Como elas estão inclinadas, é quase impossível movê-las. Imagine como elas eram quando foram instaladas. Quando o calcário é cortado, ele é totalmente branco. Então, quando foi construída, esta pirâmide devia brilhar bastante ao sol. Snefru havia construído 2 pirâmides gigantescas, mas a evidência sugere que nenhuma delas o satisfez.
Snefru, talvez um dos mais ávidos construtores que o Egito já viu, construiu uma terceira pirâmide, bem ali. Desta vez, Snefru construiu a pirâmide inteira com 43 graus de inclinação. A mesma inclinação da parte corrigida da pirâmide torta. O resultado foi a magnífica pirâmide vermelha. Snefru havia finalmente conseguido. Uma pirâmide de faces lisas perfeita. Mas por que esta obsessão em aprimorar a forma piramidal que hoje associamos ao Egito Antigo? Havia um motivo além da excelência arquitetônica? A resposta se encontra na religião egípcia. Perto da antiga cidade de Tebas, há uma tumba erguida mais de 1000 anos após a construção da Pirâmide Vermelha para um vizir chamado Ramose. Imagens entalhadas nas paredes mostram a importância do sol na religião egípcia. Observe esse formato. No topo temos o disco solar e partindo dele temos a luz solar descendo em raios que fazem um ângulo. E cada raio termina numa mão humana. E essas mãos seguram o símbolo da vida e o símbolo do poder. O sol é igual à vida. Olhando em 2 dimensões, o que temos é um triângulo. Mas em 3 dimensões poderia facilmente ser interpretado como uma pirâmide. No Egito Antigo, acreditava-se que o Deus Sol morria e renascia a cada dia. O faraó era considerado o descendente do Deus Sol. Portanto, seu cadáver também renascia a cada dia. As pirâmides, representações físicas do Sol e seu poder, eram um mecanismo deste renascimento. Então, para os faraós egípcios, os riscos eram enormes. Eles queriam uma pirâmide perfeita para ter certeza de que este ciclo sagrado diário não seria rompido. Estas são as pirâmides de Giza, construídas pelos descendentes de Snefru na busca contínua pela pirâmide perfeita. De todas as civilizações antigas que ergueram pirâmides, apenas os egípcios sentiram-se impelidos a construí-las com faces planas, pedras lisas que simbolizam os raios do sol. As pirâmides também foram posicionadas em alinhamento preciso com os pontos cardeais, orientando o faraó morto em seu interior em direção ao leste, para que pudesse renascer a cada alvorada, assim como o sol. A maior pirâmide de Giza é a mais alta do mundo. Originalmente eram 147 metros. Ela foi construída pelo filho de Snefru, Khufu, e é conhecida como a Grande Pirâmide. Talvez a pirâmide de Khufu em Giza seja a construção mais icônica do mundo. Ela é a única das antigas maravilhas do mundo ainda em pé e foi a maior estrutura feita pelo homem durante a maior parte da história, desde sua conclusão há 4.500 anos. A pirâmide mais bem conservada de Giza foi construída pelo filho de Khufu, Khafre. As pedras de revestimento que restaram nos dão uma ideia da cor branca original destes monumentos. Com o declínio da antiga civilização egípcia, as pedras que serviam de revestimento foram usadas na construção das pirâmides de faraós posteriores e de boa parte do Cairo medieval. Restaram apenas alguns blocos no topo da pirâmide de Khafre. A última das 3 pirâmides a ser construída é também a menor. Ela contém a tumba de Menkauré, ou Miquerinos, o bisneto de Snefru. Juntas, estas pirâmides são a expressão definitiva do desejo político e religioso dos faraós egípcios. Estar ligado ao Deus Sol na vida e após a morte. Muito bem, pessoal. Conferiu? Viu aí como é que essas mastabas evoluíram para as pirâmides? E essas pirâmides, muitas delas, estão de pé até os dias atuais, nos causando grande espanto e admiração por essa cultura incrível que é a cultura egípcia. Para fechar essa aula, antes das múmias, antes de falarmos do processo de mumificação, eu quero mostrar aqui uma ilustração sobre o julgamento. O que acontece? Morreu, e aí? O que vem depois?
o julgamento. Os egípcios acreditavam que esse julgamento mais ou menos tinha uma estrutura. E nós podemos observar essa estrutura nessa ilustração, que está na sua apostila, se você quiser acompanhar na página 33 da sua apostila, e eu quero explicar o passo a passo do julgamento aqui para você. Olha só, você tem aqui o defunto, o morto, que é conduzido... Aqui, gente, já é uma ilustração do que acontece lá no mundo dos mortos, de acordo com as crenças que os egípcios possuíam. Então, o deus Anubis pegou o defunto pela mão e levou até a balança, onde vai ser efetuado o julgamento. Aqui em cima, você tem os juízes do tribunal que estão observando tudo o que está acontecendo. E aqui no canto você tem o deus Tote, registrando o resultado do julgamento, e o deus Amut. Esse aqui é o seguinte, olha só, como é que funciona o julgamento. O coração do morto é colocado em uma balança, e do outro lado você tem a pena de Maat. A pena de Maat é que vai dizer se você é justo ou não. Maat é uma das deusas egípcias, e ela, inclusive, essa pena ela permanece sempre sobre a cabeça da deusa quando ela é retratada. De um lado a pena de Maat e do outro o coração. Se o seu coração for pesado, mais pesado do que a pena, isso quer dizer que você foi uma pessoa má. E nesse instante, então, esse Deus estranho aqui, o Deus Amut, um Deus bem assustador, com cabeça de crocodilo e tal, ele vai devorar você. Fim da vida. Acabou. Vida após a morte. Vida após a morte. Acabou. Zero. Já era. Se você foi mal, acaba aqui. Agora, se você foi uma pessoa boa, então, aqui, ó, o Deus Tote, né, o Deus dos escribas ali, ele está registrando tudo. A partir desse momento, se você for uma pessoa boa, então quem é que vai conduzir você? Horus vai apresentar você aqui então para Osíris e você vai poder desfrutar as delícias do mundo dos mortos, da vida após a morte, dos campos elíseos e tantas coisas que são oferecidas ali aos egípcios após a sua morte. Pelo menos eles acreditavam nisso. Galera, seguinte, agora é a hora de você aprender aí como é que você vai fazer a sua múmia. Tem um videozinho onde eu vou te explicar e eu só quero destacar um detalhe. É importante, eu percebi agora aqui, porque eu gravei o vídeo da mumificação antes de gravar a aula. E eu percebi que eu coloquei ali, eu vou te dar uma dica extra aqui. Nós vamos deixar isso aí por 3 semanas. Mas antes de você colocar a maçã, você vai perceber que eu coloquei a maçã e cobri de natrão. Depois eu cobri com sal. Depois eu percebi que quando eu olhei por baixo assim da tampinha, já tinha terminado a gravação, quando eu olhei por baixo da vasilhinha, eu percebi que a parte de baixo da maçã ficou sem o produto. Então, corre o risco de não ficar legal. O que eu fiz então? Tirei um pouquinho a maçã, fiz uma caminha, né, coloquei ali um pouco de sal e de natrão por baixo e coloquei a maçã em cima de novo. Então, eu vou aconselhar você a fazer isso, tá bom? Você vai ver o vídeo e você vai entender o que eu estou falando. Faça primeiro uma caminha, coloque a sua maçã e depois você cobre. Caminha, como assim? Só colocar um pouquinho de sal por baixo, ou um pouquinho de natrão por baixo. E aí você coloca a maçã e cobre. Professor, o que é natrão? Assiste o vídeo que eu vou te explicar. Sal e bicarbonato de sódio. Beleza? Vai lá, faz a sua... Vamos começar esse processo de mumificação que já está demorando demais. Vai lá. Muito bem, pessoal. Para mumificarmos a nossa maçã, você vai precisar, óbvio, de uma maçã. Você vai precisar de sal. Sal normal, sal fino. Você vai precisar de bicarbonato de sódio. Ó, eu deixei até o preço aqui, ó, paguei R$ 1,95 no pacotinho. É bem baratinho, tá? Então você vai precisar disso aí também. Primeiro passo, você vai precisar de faca, colher, essas coisinhas aqui também, esses utensílios. Você vai precisar de 2 potinhos. Então esses são os materiais. Para usar a faca, seria legal você pedir aí a ajuda dos seus pais, ok? Então vamos lá, nós vamos começar aqui cortando a maçã ao meio. Cortei a maçã. Se você quiser, você pode fazer aí um olhinho na sua maçã, uma carinha bem bonitinha para ficar do seu jeito. Aqui eu vou fazer uma carinha na nossa maçã, na metade aqui. Ó, vou colocar os olhinhos dela e vou colocar uma boquinha aqui também. Opa, deixa eu cortar aqui com cuidado. Gente, peça a ajuda dos seus pais para utilizar a faca, tá bom? Não é legal você estar fazendo sozinho isso aqui não. É rapidinho, seu pai te ajuda e você dá conta do recado. Então, olha só, tá aqui a minha maçãzinha, o rostinho. Deixa eu fazer o rostinho na outra também. Vamos lá. Aqui o olhinho. Vamos fazer o outro olhinho. 2 olhinhos. E agora a boquinha da nossa
da nossa múmia. Aqui, olha só, mais um roxinho, beleza? Então o que você vai precisar fazer? Eu vou pegar aqui o bicarbonato de sódio primeiro, vou abrir o pacotinho e eu vou misturar meio a meio em um pote separado aqui. Eu vou misturar metade de bicarbonato de sódio, uma colher, 2 colheres, e vou pegar também 2 colheres de sal. Uma colher, 2 colheres. Dessa forma eu misturo aqui bem, mistura bem. Nós temos agora aqui uma substância que eles utilizavam lá no Egito Antigo, que eles chamavam de natrão, que é essa mistura então de sal e bicarbonato de sódio. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar a minha maçãzinha com roxinho, vou colocar aqui dentro do meu pote e vou cobrir com essa mistura. Olha só, vou cobrir com essa mistura. Posso colocar tudo aqui. Pronto. Está coberto. A primeira está pronta. Eu vou deixar aqui do cantinho. E agora, galera, para nós fazermos uma comparação, nós vamos fazer a mesma coisa, só que utilizando apenas o sal. Então eu vou colocar meu outro rostinho aqui, tá bom? Depois você pode dar um nome para sua múmia. E vou colocar apenas o sal. E vamos ver o que vai acontecer em cada um dos casos. Então lembrando, olha só. Nessa mistura aqui, nessa vasilha, eu vou ter o natrão, que é uma mistura de sal e bicarbonato de sódio. E nessa vasilha aqui eu tenho apenas o sal. Nós vamos guardar isso aqui agora por 3 semanas. Tem que ter paciência. Daqui 3 semanas nós vamos ver o resultado então do processo de mumificação nas nossas maçãs, ok? Então faça aí na sua casa e depois a gente combina como é que você vai me mostrar esse material. Vai lá! É isso aí, meus queridos. Agora é esperar. Daqui 3 semanas, então, nós vamos ver o resultado da nossa maçã mumificada. Beleza? Faça a sua tarefa e eu te espero na nossa próxima aula, porque eu não sei você, mas eu estou gostando demais de estudar o Egito. Grande beijo no seu coração e até lá! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.